Oi, pessoal, estamos aqui no CRF-MS e vamos falar sobre o uso racional de medicamentos. Estamos aqui com o assessor técnico Ronaldo, Dr. Ronaldo, para gravar aqui um episódio bacana para vocês. Hoje é o dia do uso racional de medicamentos e ele vai falar umas coisas bem bacanas aqui, orientações, algumas curiosidades para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um podcast aí dos nossos colegas Farmalogando. Meu nome é Ronaldo, eu sou assessor técnico do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul, eu sou farmacêutico e bioquímico, mestre em genética e biologia molecular e especialista em farmacologia. E hoje, aproveitando aí o dia do uso racional de medicamentos, a gente vai falar um pouquinho aí a princípio do que representa e da seriedade que são os medicamentos aí, o uso indiscriminado. A gente sempre fala, utiliza estudos aí ainda da década passada, mas estão perfeitamente atualizados para a nossa época, que 4 a 16% das internações hospitalares são decorrentes de reações adversas a medicamentos, né? Então, às vezes a pessoa ou utiliza de forma errada, utiliza mais do que deveria, ou utiliza menos do que deveria o medicamento. A gente sempre dá exemplos relacionados aí tanto a intoxicações por medicamento, e às vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo, mas ela toma um medicamento para um determinado motivo e aí aparece uma outra reação, né? Isso é comum, por exemplo, aí com antibióticos, gerando uma reação aí gastrointestinal, e aí a pessoa vai lá e toma um medicamento contra a diarreia e causa aí uma constipação séria que vai ter que ir para o hospital. Então, assim, é um custo em valores muito elevado para a saúde pública, mas não somente isso, a gente tem a demanda de mão de obra. Então, essa questão da equipe de saúde é interessante porque não é o médico, é o enfermeiro, o técnico, a enfermagem, é o administrativo, né, que é o pessoal que poderia estar sendo alocado aí para casos graves, não que a questão do medicamento não seja, né, mas é um ponto que poderia ser evitado. Então, liberando mais equipes para tratar os pacientes. Um outro ponto que é interessante, e isso acaba sendo culpa aí dos nossos colegas farmacêuticos, que a gente pode citar como exemplo, é a questão de vitaminas. Então, às vezes a pessoa toma vitamina, não, vou me sentir melhor, mas não sabe que aquela vitamina pode interferir, né? Interagir com outros medicamentos. A vitamina C, por exemplo, acidifica a urina, então ela vai acelerar a eliminação de medicamentos que são alcalinos. De repente, você está tomando vitamina C com antibiótico, o antibiótico pode sair mais cedo da corrente sanguínea e não tratar do jeito que deveria aquela infecção. Mesmo pode acontecer com medicamentos para pressão, medicamentos para diabetes, né? Então isso tem que ser muito bem pontuado. Além disso, as vitaminas lipossolúveis, A, D, a E e a K, né, que parece que virou febre, principalmente a vitamina D, elas se acumulam no fígado, pode acumular em rim e causar problemas lá na frente. Então a gente tem a questão que o uso racional não seja apenas no uso demasiado, mas no uso inferior à dose necessária. Então, às vezes a pessoa, não, esse aqui faz mal, então vou tomar só metade. Não, não é assim, porque você tem a dose necessária para fazer o tratamento correto, para restabelecer o sistema da pessoa, né? É diferente de um tratamento, às vezes, sintomático, que você toma enquanto aparecem os sintomas. Tem doença que você tem que tomar certinho o medicamento. Então, a gente fala doses subterapêuticas que fala. Um outro problema, quando a gente tem o uso indiscriminado, é exatamente aquilo que sobra do seu medicamento. Que aí entra na parte do descarte incorreto. Então, em vez de devolver o medicamento para a farmácia, para a drogaria, né, a pessoa descarta de qualquer forma no ambiente e aí você acaba provocando um dano ambiental. Porque, querendo ou não, você vai para o solo, vai cair no sistema de água, né? E aí acaba contaminando o ambiente. Quer dizer, a gente tem várias situações aí com uso, a compra demasiada, o uso menor ou maior, ou de forma indiscriminada, que
respingam depois dos seus efeitos no nosso sistema de saúde. Perfeito, pessoal. Agradeço a atenção de todos, o pessoal do Farmalogando, e até o nosso próximo encontro.